Do nosso esporte espetacular, você vai acompanhar a meia maratona do Rio. Dia nublado no Rio de Janeiro, temos imagens ao vivo da cidade maravilhosa aí, a praia de São Conrado, onde será a largada. As corredoras de elite já largaram, nós estamos acompanhando aí 19 mil inscritos para essa super meia maratona do Rio de Janeiro. 19 mil inscritos. Muita gente boa participando, nós estamos vendo a largada feminina. As mulheres largam cerca de meia hora antes dos homens. Daqui a pouquinho, às 9 horas, dentro do nosso esporte espetacular, você vai acompanhar todas as emoções da meia maratona do Rio. Essa é a 15ª edição, 19 mil inscritos. Dia nublado no Rio de Janeiro, mas promessa de 8h30 da manhã. Você vai vendo as primeiras colocadas. Nádia Egiafini da Itália permanece na primeira posição. 18 km por hora, 9.363 metros. Você vai vendo aqui os números. Nós continuamos vendo a Nádia na primeira posição. Temos a Cruz Nonata, tá ali na briga. E a grande favorita é a Eunice Kirwa. Tá aqui a Eunice, a Kirwa campeã do ano passado, correndo na segunda colocação. Essas três, Lauter, vem desde a largada nesse ritmo. Elas tinham outras companheiras, outras competidoras nesse primeiro bloco. Agora ficam apenas as três, Lauter Nogueira. E as duas principais favoritas estão aí. Pelo lado do Quênia, Eunice Kirwa venceu ano passado, uma atleta muito veloz e veio preparada para correr, está descansada e veio preparada para correr a meia maratona. Chegou para correr a meia maratona, não como outros atletas da África que estão treinando, se desgastando, competindo quase todo fim de semana. Então ela está descansada. A Cruz Nonata não é surpresa dela estar aí, talvez seja no momento desse grupo que faz a prova, a meia maratona, a mais bem preparada, a atleta que reúne condições interessantes. Ela está veloz para os 5.000, para os 10.000 metros, mostrou isso no Troféu Brasil há semanas atrás e muito resistente. Fez um trabalho de quilometragem mais alto e aguenta o tranco da Eunice Kirwa. Interessante é o fato da italiana, a Nádia Egiafini, uma atleta muito experiente, já quase veterana, correu bem, já percorridos quase 10.000 metros, 9.700 metros, no meio de Ipanema, né? Estão quase na metade já. E mostra que a diferença entre essas três e o pelotão feminino da elite já é grande, já é quase definitivo. Não sei se talvez algum outro atleta africana consiga. É porque na imagem, Lauter, a gente não consegue ver uma outra corredora. Mas também é em curva, então a gente tem apenas uns 100 metros de visibilidade. Se tiverem 120, 150 metros e o atleta vai negativar. Ainda dá para chegar. Algumas atletas têm como experiência negativar a prova. Significa. Para quem não está acostumado aos termos do atletismo, explica negativar. Eu primeiro vou me corrigir geograficamente aqui, meu GPS endoidou, aí é Copacabana. Negativar significa correr a segunda metade da prova mais forte do que a primeira. A maioria dos atletas nessa meia maratona costuma fazer o contrário, passar mais forte a primeira metade e cair um pouquinho no final. Exatos 10 quilômetros, com 33 minutos e 20, elas estão correndo a 3,20 por quilômetro, o ritmo é forte, é um ritmo bom, consistente. A italiana está sofrendo um pouco mais do que a Cruz Nonata e a Eunice Kirwa. Nesse momento. Sim, apesar da temperatura bem agradável, o corpo aumenta a temperatura interna do corpo, exige uma hidratação para a diminuição da temperatura interna do corpo. Nós estamos acompanhando as corredoras que lideram a prova. A Cruz Nonata, a brasileira, está ali com o uniforme tipicamente brasileiro, velocidade de 17 km por hora. Nesse momento, a Cruz tem 35 anos, é piauiense, conquistou a 4ª posição na São Silvestre em 2010, a 5ª em 2009, melhor brasileira em 2009 na São Silvestre. 2009 e 2010 foram os melhores anos da carreira dela. Daqui a pouquinho a gente vai para os milhares de corredores anônimos. Ainda tem muita gente saindo de São Conrado. Estamos vendo aí as três primeiras. Estamos acompanhando. Olha o tombo! Caíram italiana e brasileira. A Nádia caiu, trazendo com ela a Cruz Nonata. E olha só, olha que bacana a postura importantíssima da Kirwa. Primeiro ela olha para ver o que acontece mesmo. A italiana já vinha sentindo um pouquinho, foi tocada pelo calcanhar de forma involuntária pela Cruz Nonata. A Cruz Nonata também caiu e a Kirwa praticamente parou olhando para trás, aguardando o que iria acontecer e para que quem se recuperasse viesse com ela. Muito legal. Mas, Lauter, eu queria que você falasse também. Daqui a pouquinho nós vamos trazer o primeiro colocado masculino. Você vê à esquerda no vídeo a Cruz Nonata do Brasil, correndo ao lado da grande favorita Eunice Kirwa. A Kirwa é a campeã do ano passado. Mas, Lauter, um tombo desses sempre me remete a Jogos Olímpicos, a padre entrando, agarrando o corredor. Qual é a interferência de um tombo, mesmo
É uma prova menor do que a maratona, mas ela já vem no automático ali, não, Lauter? Sim, de vez em quando eu tenho até um pesadelo em função... Essa prova que promete, estamos vendo aí. No feminino, a Eunice Kirua vem correndo já à frente. Então a Cruz Nonata sentiu mais a queda do que a própria italiana, né? Do que a Nadia Ediafini. Nós estamos vendo a grande favorita no feminino, ela é a campeã do ano passado. Eunice Kirua, bicampeã, aliás, 2009 e 2010, a grande favorita. Lembrando que em 2008 ela venceu a meia maratona de São Paulo e a meia maratona de Belo Horizonte. Em 2009, mais uma vez, venceu a meia de BH, meia maratona de Belo Horizonte, distância percorrida 14.030 metros. Lembrando que é uma prova de 21 quilômetros. Essa é a meia maratona do Rio de Janeiro. E ela já vem na boa, já vem com uma bela vantagem, Lauter. Agora ela vai entrar no Morro da Viúva, fazer aquela curva do Morro da Viúva para ganhar a Praia do Flamengo. Lembrando que hoje, no Esporte Espetacular, nós temos uma entrevista exclusiva com Mano Menezes. Mano Menezes, numa entrevista exclusiva no nosso Esporte Espetacular. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com as emoções da meia maratona do Rio. O tempo tá nublado, nessa? Aí ela tá sobrando. Kirua, Eunice Kirua vem na primeira colocação, já com o tempo de 54 minutos, 55 minutos nesse momento. Previsão de chegada para ela é para 1 hora, 9 minutos e 27 segundos, 26 segundos aproximadamente. Se não me engano, é o recorde da prova. O recorde da prova é da Margarete Ocaio, 1 hora, 11 e 22. Se mantiver o ritmo, vem para recorde. E aí, evidentemente, é uma atleta que vem num grande momento, ela vem buscar mais um título na meia maratona do Rio, mas as condições climáticas também favoreceram. Muito, né? Vamos repetir, pela primeira vez temos um tempo ideal, então é a hora de aproveitar esse tempo ideal, como ela está aproveitando, com a Eunice Kirua está aproveitando. Passou forte nos 10, passou forte nos 15, já está com 16.800. A passagem nos 15 dela era programado, assim, projetado para uma 9:40. Aí caiu um pouquinho agora, depois dos 16 quilômetros, mas mesmo assim tem uma sobra, pode cair e deve chegar com 1h10. Eunice Kirua correndo para o tricampeonato da meia maratona do Rio, campeã em 2009, campeã em 2010. Pode vir recorde no feminino e a expectativa também pode se estender para o masculino. Ela passa agora dos 17 quilômetros. Passa dos 17. Um show de imagens para você. Vamos correndo lado a lado com a primeira colocada. Lá vem ela. Você escuta o ritmo das passadas. Vamos ouvi-la. Aí a atleta do Quênia, Eunice Kirua. Ela é tricampeã e recordista dos 10 quilômetros de Santos. Eu já falei, ela já venceu a meia maratona de Belo Horizonte, a meia maratona de São Paulo, enfim, uma velha conhecida dos asfaltos brasileiros. Há pouco tempo ela também correu a maratona de Foz do Iguaçu, a meia maratona de Foz do Iguaçu, vencendo, fez 1 hora e 13:31, mas estava um pouco abafado, quer dizer, tá no melhor da forma esse ano e descansada, né? Isso aqui é importante. Ela já vem pelo aterro do Flamengo. Ela vem para a parte final da prova, dá uma olhada ali no seu tempo, dá uma olhada no seu relógio. O que ela tem ali no... E Kirua tranquilíssima, né? Veja, semblante muito tranquilo, aparentemente não faz tanto esforço. É impressionante nesses atletas de altíssimo nível. Parece que correm sem esforço. Para você que corre, você que é corredor de esteira, ela está correndo aí a quase 20 km por hora. Imagine-se numa esteira a 20 km por hora numa academia. Você vai estar numa velocidade alucinante. Não tente fazer isso. Não tente, é até perigoso. Mas você que frequenta a academia, veja, a velocidade dela no momento é de 18 km por hora. Você que é corredor de esteira, se olha aquela pessoa ao seu lado correndo a 15 km por hora, já parece uma coisa assustadora. Você que corre na rua, você está acostumado a correr a 6 minutos por quilômetro, que significa 10 km por hora, ela quase o dobro, ela corre quase o dobro dessa velocidade. Estamos ouvindo as passadas, vamos nas passadas ritmadas de Eunice Kirua, correndo para o tricampeonato da meia maratona do Rio de Janeiro. Faltam pouco mais de 3.000 metros, pouco mais de 3 quilômetros faltando para Eunice Kirua, que corre sozinha nesse momento pelo aterro do Flamengo. Ela passa agora dos 18 quilômetros. E vem para um recorde incontestável. Mais de 1 minuto de diferença em relação ao recorde que vai cair hoje. Mais um momento de reidratação, ela pega um copinho d'água.
O Lauter falou ainda há pouco que quase toda a prova é Eunice Kirua. Você vê absoluta na primeira colocação, correndo para o tricampeonato, tá sozinha. Já fez a volta lá perto do Museu de Arte Moderna, né? Do aeroporto Santos. Chega perto do aeroporto Santos Dumont. Isso, exatamente. Agora é uma linha até a chegada. Faltam 2.000 e poucos metros. Agora, isso pro corredor amador, isso é terrível, porque ele tá indo e já vê uma multidão voltando, ele percebe, nossa, ainda faltam uns 3 ou 4 quilômetros pela frente. 5, né, Lauter? 5 quilômetros. O atleta passa por ali, olha perto do quilômetro 16 e olha já gente chegando. Mas aí é ter calma e saber que está bem treinado para isso. Vai logo ali, depois do museu, próximo do Museu de Arte Moderna, e volta. Já a linha de chegada logo vai encostar. Uns 5 quilômetros, logo ali. Vamos com a primeira colocada, Eunice Kirua. Ela tá sozinha. Teve um momento de muito fair play durante a meia maratona do Rio, quando duas atletas que corriam ao lado dela caíram, a Nádia e a brasileira Cruz Nonata caíram. Ela esperou, olhou para trás, perdeu até algum tempo. Ela tá correndo para um recorde da prova, que é um recorde de 1 hora, 11 minutos e 22 segundos da Margarete Okayo do Quênia. Mesmo assim, ela se permitiu perder algum tempo no momento de fair play. Vemos a primeira colocada, uma grande atleta. Vai baixar em quase 1 minuto e 30 o recorde anterior. Se não soltar demais no final, já com a prova garantida, e ela não está soltando, né? Já abriu bastante, mas continua num ritmo bem forte, muito consciente, né? Muito concentrada na prova. Primeira colocada, Eunice Kirua. A Kirua, quando está no Brasil, ela é imbatível em todas as distâncias. 5, 6, 8, 10, 15, 21 quilômetros. Ela tem uma bela vantagem, veja a vantagem dela. Nós vamos acompanhando a Eunice Kirua na primeira colocação. Essa é a meia maratona do Rio. Temos milhares de corredores naquele seu momento de superação, para muitos momentos de superação. Muitos se programaram, daqui a tantos meses eu vou correr uma meia maratona. 19 mil inscritos, a velocidade dela cai um pouco nesse momento. Já esteve em 19, 18 km por hora, cai para 16 km por hora. Começa a olhar para trás, começa a negociar com o ritmo. Não está se importando muito com a quebra do recorde, mas o que ela construiu até agora já é suficiente para diminuir e mesmo assim ainda quebrar o recorde da prova. Nós estamos acompanhando a meia maratona do Rio. Faltando menos de 2 quilômetros, basicamente 1,5 km, 1,5 km para o fim. 5 minutos talvez para ela, quer dizer, vai dar 1:09:50, 1:09:55. Primeira colocada, Eunice Kirua, do Quênia. Colocado na tradicionalíssima Maratona de Berlim em 2008. Voltamos a ver a primeira colocada. Vamos para os metros finais de Eunice Kirua. Vem para o tricampeonato. O torcedor vai à rua, aplaude. A temperatura começa a subir um pouquinho no Rio, ainda está bem agradável para correr. Mas como o André trouxe lá do Globocop, vai abrindo, o tempo vai melhorando. Chovia no início da meia maratona. A velocidade dela vai se mantendo em 16, 17 km por hora, como o Lauter falou. É uma medição instantânea, não é uma média. Mas ela vem aí, ó, dá uma caidinha para 15, 16, 17. Garantiu confortavelmente a prova, né? Será que vem para o recorde? Faltando menos de 1 quilômetro. Será que ela vem para bater o recorde da meia maratona? Tempo do recorde, eu lembro mais uma vez, de 1 hora, 11 minutos e 22, de Margarete Okayo do Quênia. Previsão para 1:10 e 14. Previsão, vem para recorde. Pela previsão, vem. Se mantiver o ritmo, como o Lauter falou, se não soltar muito no fim, e ela não está soltando, ela vem para o recorde. Faltando 400, 500 metros, ela vai dar aquela vontade de acelerar. Ela começa a ver ali na frente a chegada. E o público aumenta e tudo mais, aí ela realmente acelera. Lá vem ela. Lá vem ela, dá uma olhadinha para trás. Na primeira posição, será que vem para recorde? Eunice Kirua vem para o tricampeonato. O torcedor se vê na Globo, a cena. Vem para a chegada. O torcedor está aplaudindo, acompanha pelas ruas do Rio de Janeiro a chegada de Eunice Kirua. Lá vem a atleta para a primeira posição mais uma vez. Vem para o tricampeonato. Bicampeã da meia do Rio. Em 2008 venceu a meia maratona de São Paulo, venceu a meia maratona de Belo Horizonte, como eu falei, conhece bem os asfaltos das cidades brasileiras. Olhou o relógio e deu uma acelerada. Deu uma olhada no relógio, tempo do recorde, 1 hora 11:22. Ela vem com 1 hora e 9 agora. Será que vem para recorde? Provavelmente. Provavelmente vem. Deve cair o recorde da meia maratona. No feminino deve cair, o torcedor vai aplaudindo, vai empurrando, vai incentivando para esses metros finais. Ela já vê a chegada, já vem para a chegada. Faltam menos de 300 metros. Falta muito pouco no momento. Agora ela vem para a chegada, já deu uma olhada no relógio, mantém o ritmo, vem para a quebra do recorde. E vai estar em excelentes mãos, né? Aliás, em competentes pernas. Lá vem ela, Eunice Kirua.
Vem para os metros finais. Pelo aterro do Flamengo, já vem na volta, olhou para trás mais uma vez. A moto passa por ela, tá absoluta na primeira posição. Dominou a prova, administrou muito bem. Sofrendo da solidão do campeão competente, né? Lá vem ela para a chegada. São os metros finais. Eunice Kirua. Já muito aplaudida, já vai se posicionando para cruzar a linha. Vamos aguardar o tempo. Devemos ter quebra de recorde, lembrando sempre o recorde anterior. 1 hora, 11 minutos e 22 segundos de Margarete Ocaio. Lá vem ela, vem para a chegada. Vem para bater o recorde. Vem para bater o recorde, Eunice Kirua. Ela já comemora. Como diz o locutor do local, do Quênia para o Rio, para o tricampeonato e para bater o recorde, Eunice Kirua. Ela quebra o recorde da meia maratona. E aí se ajoelha logo após a chegada, Lauter Nogueira. Prova sensacional, construiu a prova desde o começo. A partir do quilômetro 13, ela estava livre, solta, definida a prova e foi uma competição com ela mesma. Aí Giafini da Itália, que surpreendendo. Caiu, conseguiu se levantar e vem para a segunda colocação. Nadia Giafini. Uma atleta experiente, já beirando os 36 anos, uma atleta que corria muito 5.000 e 10.000 metros, fez mundial de cross já há bastante tempo e tem sobra para ser segunda nessa prova de alto nível. Giafini da Itália na segunda colocação. Olha só, ela chegou a se ralar, você vê ali na altura do quadril. Ela caiu, se ralou, evidentemente. Outra que caiu, as duas que caíram cruzando em segundo e terceiros. Aí a brasileira Cruz Nonata. Ela vem sorrindo. Vem para a terceira posição. Cruz Nonata na terceira colocação. Outra que caiu, que se superou, o piauiense, 35 anos. Ela conquistou a quarta posição na São Silvestre em 2010, a quinta em 2009. Lá vem ela. Vem para cruzar em terceiro, Cruz Nonata do Brasil. Terceira colocada na meia maratona do Rio de Janeiro. Valeu, Cruz Nonata. Vale o sorriso. Excelente prova dela também, ela acabou se perdendo um pouco depois, as duas protagonistas daquele tombo sensacional. Mais uma vez, Eunice Kirua conquista a vitória. Aí a Rita Jeptu, que também venceu a meia maratona internacional do Rio de Janeiro. Cruzando na quarta posição, você confirma. Por uma competidora como essa, cruzar em quarto, você percebe em quarto como a Cruz Nonata fez uma grande prova. O nível realmente estava alto. Rita Jepto venceu uma das etapas, um dos anos da meia maratona internacional do Rio. Aí a Gama, Anastasia Gama. Outra atleta forte. Tanzaniana. Um nível alto, quebra de recorde, grande prova feminina, Lauter Nogueira. Uma excelente prova, né? Tivemos aquele problema do tombo das atletas, não mudou muita coisa, afinal de contas, acontecesse o que tivesse que acontecer, eu acho que o grande nome dessa prova foi a grande vencedora. A favorita venceu independentemente do tombo de segunda e terceira colocadas. Ela venceria de qualquer forma. Gama, terminando a meia maratona. E aí Sueli Pereira da Silva, uma atleta que também vem adquirindo consistência nas provas de rua de alto nível no Brasil. Outra com idade mais avançada, 34 anos já. Aí todo o esforço da brasileira, estamos vendo mais uma vez na imagem recuperada a chegada da tricampeã Eunice Kirua, quebrando, batendo o recorde da meia maratona. Você olha em cima o relógio, 1:10:30 aproximadamente. Vamos aguardar o tempo oficial, o recorde anterior, 1 hora, 11 minutos e 22 segundos. Mesmo soltando ali entre o quilômetro 17 e o quilômetro 20, ela sentiu que tinha sobras até para bater o recorde. Olhou no relógio, deu uma consertada no ritmo depois que olhou no relógio, né? E foi para o recorde. Estamos vendo a italiana Nadia Giafini. Veja, preste atenção no quadril ali à esquerda. Ela está ralada, isso evidentemente incomoda, dor. Aquela ardência do ralado incomoda, atrapalha, quebra um pouco a concentração. Quebra muito o ritmo do atleta quando ele cai, se levanta rápido, volta a correr, dá uma baixada na pressão, na hipotensão, por causa da hipotensão postural, mas elas se recuperaram e a italiana realmente se superou. Anastasia Gama cruzando a linha de chegada. Ai, aquele tombo foi assim, de repente. Surgiu ali do nada. Quando eu vi, ela estava no chão e eu também fui ao chão.
levantei, reagi rápido. Nossa, eu lamentei muito, disse, meu Deus, não foi porque eu quisesse, mas foi o que aconteceu. Levantar a cabeça e vou chegar agora. Te incomodou durante a prova ou na hora você tá tão quente que você vai embora e nem sente? Não, na hora tá tão quente, você tem que esquecer. Esquecer, mas agora tá doendo. Parabéns, muito guerreira, Nonata, parabéns. Luiz. Tá certo. Valeu, Cruz. Realmente a guerreira brasileira. Cruz Nonata, a melhor brasileira na prova. E Lauter, como ela falou, né? Na hora, com o corpo quente, dá para seguir. Você é um competidor. Vamos trazer para você agora a classificação da meia maratona da prova feminina. Lauter, depois do tombo, a Nádia fica com a segunda colocação e Cruz Nonata em terceiro. Eunice Kirua, a Kiprui Kirua, terminando na primeira colocação. Lauter Nogueira. Foi a meia maratona de maior nível que já houve aqui no Brasil.